Salve essa galera, tudo bem com vocês? Professor Tiago da Silveira Cunha na área para tecer um comentário, fazer uma espécie de uma análise de uma obra literária que eu terminei de ler ontem e que eu gostei bastante, por isso que eu resolvi gravar esta videoaula, que é O Torto Arado, na realidade. É um livro recente, é um livro de 2019, já bastante conhecido e reconhecido, que já ganhou diferentes prêmios literários, como por exemplo o prêmio Jabuti de literatura. Enfim, ele é uma obra, que acaba sendo atravessada, que traz, na verdade, temas que são cruciais e muito caros, e inclusive muito incômodos na história do nosso país, como conflitos agrários, a questão do acesso, na verdade, à terra e os conflitos agrários, a questão da escravidão e a questão insistente do racismo estrutural. Ele é um livro escrito por Itamar Vieira Júnior, que é um autor jovem, é um autor que nasceu em 1979, é um autor baiano que cursou Geografia e Antropologia na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Ele que é também funcionário do INCRA, o INCRA que é o órgão do governo responsável pela realização da reforma agrária no país, e ele que também desenvolve, na realidade, estudos etnográficos em diferentes comunidades quilombolas pelo interior do Nordeste. Ele mesmo que falou, na realidade, que esses estudos etnográficos em comunidades quilombolas foi extremamente importante na composição desse livro, O Torto Arado, que narra as histórias de um Brasil de dentro, dos sertões esquecidos, na verdade. Ele cita, a história se passa na Fazenda Água Negra, que é um sítio fictício, mas que a gente pode localizá-lo geograficamente, fica no sertão baiano. Inúmeras são as referências aos diamantes, a região da Chapada Diamantina, tanto o jaré, que é uma manifestação religiosa similar ao candomblé, de matriz africana, que é muito, que é muito forte nesta região da Chapada, ali em Lençóis e etc. Uma vez no livro também cita a presença também é citada, na realidade, a cidade de Cachoeira, O período em que a história se passa é o período pós-abolição. E eu acho interessante, ele narra, a situação de negros que no cenário pós-abolição não foram absorvidos pelo mercado brasileiro, por exemplo, cuja mão de obra foi substituída pelo incentivo governamental da imigração europeia aqui. Então os negros, nesse cenário pós-abolição, eles acabaram não sendo absorvidos pelo mercado de mão de obra e sem a tutela, na verdade, dos seus antigos senhores, ou seja, a partir da liberdade, mas sem ser incorporado no mercado de trabalho, eles acabam vagando à procura de algum lugar que eles possam cultivar. Então eles saem, na verdade, do regime de escravidão e acabam mergulhando num regime de servidão, aonde eles não podiam construir casas de alvenaria, ou seja, apenas casas de barro para marcar que não fosse muito durável, na realidade, para que eles fossem, qualquer coisa fosse fácil, na realidade, de despejá-los, uma forma de dificultar a conexão desses negros com a terra. É uma tentativa, na realidade, falida, que não dá muito certo, porque a gente vê que a conexão desse povo de Água Negra com o seu território, ela é extremamente forte. Eu acho que vale a pena comentar um pouco do enredo. Ele narra principalmente a história de duas irmãs, que é Bibiana e Belonísia, que são filhas de Zeca Chapéu Grande, que é um negro, um trabalhador que trabalha a terra de domingo a domingo, mas que também é um pai de santo, que também é, na realidade, um curandeiro, que faz, junta as raízes e faz poções, remédios para curar as enfermidades, tanto do corpo quanto da alma dos moradores de Água Negra.
ele que era inclusive, né, então, como eu disse, o responsável pelo jaré local. É interessante então que a religiosidade, essa religiosidade de matriz africana, ela aparece ao longo da narrativa como um elo identitário, ou seja, parece que toda a narrativa está imersa nessa religiosidade. Vale lembrar que a narrativa começa com as duas crianças e elas, filhas de Zeca Chapéu Grande, moram, né, na casa onde acontece o jaré, onde acontecem os atendimentos. Então toda a vida delas é atravessada na realidade por esse aspecto, por essa atmosfera, por esse local sagrado e religioso, né? Vamos dizer assim. Elas também são netas de Donana, que era uma ex-escrava, que não foi dispensada do seu trabalho na roça, nem no dia do nascimento do seu filho, pai das duas personagens principais aí, dando à luz, na verdade, a Zeca Chapéu Grande no meio do canavial, para vocês terem noção. Se a gente for falar um pouco da forma do livro, ele é dividido em 3 partes e ele é bastante equilibrado, é muito interessante isso. A primeira parte, o fio de corte, tem 15 capítulos, a segunda parte, que leva o título do livro, que é Torto Arado, tem 24 capítulos, é uma parte um pouco mais extensa, e a última parte do livro, que é Rio de Sangue, tem 14 capítulos, e a gente vê esse equilíbrio formal, né? São 3 capítulos, o mais longo, são 3 partes, desculpa, a parte mais longa é a parte central, as 2 partes da ponta são as partes menores, e formalmente, né, na verdade, na sua estrutura, eles guardam esse equilíbrio, essas partes guardam esse equilíbrio. A maior parte, o Torto Arado, a parte central, ela tem 112 páginas, enquanto a média das partes das pontas, do começo e do fim, tem cerca de 66 páginas cada parte, né? Uma média na realidade. Isso significa um pouco mais do que a metade da parte maior. Então a gente observa esse equilíbrio na própria composição estrutural e formal da obra, do livro, tá? A voz narrativa, né? Se a gente for falar da voz narrativa, ela é uma voz feminina, a primeira parte é narrada por uma das irmãs, a segunda parte por outra das irmãs e a terceira parte por uma entidade também feminina. Então existe a mudança de foco narrativo, uma narrativa que é narrada em primeira pessoa, mas que na voz das personagens elas não trazem traços muito marcantes que marquem a identidade, a diferença, na verdade, dessas narradoras. Às vezes o leitor chega a acreditar que trata-se da voz do autor mais do que da voz das próprias personagens, mesmo com a narrativa estando em primeira pessoa. Mas isso me leva a um questionamento, que será que isso não foi intencional, por exemplo? Porque as duas irmãs, elas são muito ligadas, e é através, na realidade, das duas irmãs que a entidade na terceira parte, ela acaba se entrelaçando com as outras duas irmãs. Então fica esse questionamento se não foi intencional essa mistura de psiquês para fazer com que o leitor nem sempre tenha clareza sobre quem está narrando a história, tá? A primeira parte, a fio de corte, conta a história dessas duas irmãs que foram criadas dentro do jaré e tem o seu nome muito sugestivo. Logo no começo da narrativa é narrada o acidente, que é o fio condutor da trama, né, do enredo, da história, né, na realidade, que foi um acidente em que as duas irmãs, com cerca de 5, 6 anos, elas encontram em uma maleta da avó, a Donana, um facão tão reluzente, elas ficam tão admiradas, na verdade, com a beleza desse facão, que elas querem literalmente experimentá-lo, e elas levam esse facão na boca, causando ferimentos em uma e causando não só ferimentos na outra, mas o episódio de que ela acabou tendo a língua decepada, e na verdade, um acidente que marca, que lhe impõe uma condição de mudez que atravessa a obra toda. A partir dessa condição de mudez, a gente poderia pensar dois desdobramentos, vamos dizer assim. Primeiro,
a comunicação que é desenvolvida a partir de outras vias, principalmente se a gente observar a conexão que essas duas irmãs têm até certo momento da narrativa, né, em que uma torna-se realmente a voz da outra, e a segunda condição que essa mudez leva a personagem é a de solitude, às vezes de solidão, a questão do silêncio, o que a faz na realidade, o que a aproxima da terra, o que fortalece a sua conexão com a terra e que faz ela aprender também com a natureza. É interessante que nesse ponto eu, inevitavelmente, acabo lembrando de Nego Bispo e de Célia Chacriabá, quando, por exemplo, Nego Bispo fala de uma conexão universal e ela, por exemplo, acaba aprendendo, na verdade, com os bichos. Ela aprende muito com observando e ouvindo, na realidade, o meio. Tá? Então existe uma conexão diversal aí que o Nego Bispo também narra na sua, quando ele comenta, quando ele problematiza a sua própria condição de quilombola e como que é construído o conhecimento entre essas comunidades orais quilombolas. E a questão do corpo-território, porque apesar deles não poderem construir casas de alvenaria, ou seja, casas duráveis, a conexão do povo de Água Negra com a terra é extremamente forte. Eles não sabem viver sem aquela terra. Na verdade, eles nasceram naquela, os mais novos nasceram naquela terra, teceram toda a sua vida. É como Salu, a mãe das meninas, fala, apesar dela não ser lá, ser de lá, a maior parte da sua vida ela está lá, ela viu as suas filhas nascerem lá, ela viu os seus netos nascerem lá, e assim sucessivamente. Então eles criam uma conexão com a terra que que é muito forte. É uma conexão com a terra que os brancos donos da terra jamais têm, né, na realidade. É curioso que eu lembro também de um documentário que é o Vale dos Esquecidos, que narra conflitos de terra no Mato Grosso entre indígenas, fazendeiros, grileiros e militantes, né, do movimento do Sem Terra, na realidade. E aí existe nesse documentário uma cena em que um dos proprietários, que também é político lá na Câmara Municipal local, ele fala que ele é realmente dono da terra, que ele não é grileiro, e aí ele mostra o documento de posse. E na sequência narrativa desse documentário, aparece a imagem do cacique falando, falando em língua nativa, falando em indígena, né, em língua indígena, eu não lembro qual agora, mas ele falando assim, olha, eu não tenho escritura da terra, mas se você quiser, eu conheço tão bem essa terra que eu posso contar a história desse local, desse território, desde tempos imemoriais, porque nós estamos aqui desde tempos imemoriais. Então não é uma relação de posse através da propriedade e do documento oficial que legitima aquela posse daqueles donos, né, na verdade, que na história de Torto Arado, Malemar moram na fazenda, né, eles passam pela fazenda apenas para perpetuar o seu mando e para, na verdade, extorquir parte da produção da roça desses servos, vamos dizer assim, desses negros ex-escravos. Vamos lá, né? Essa primeira parte ela tem como principal foco narrativo a voz de Bibiana, que é a irmã que tem voz, tá? Que ainda tem a palavra e que curiosamente corre o mundo, sai de Água Negra e corre um pouco o mundo porque ela quer se tornar professora. Olha só que simbólico. E ela volta depois, na verdade, para dar aula em Água Negra. E o elemento escola eu acho muito interessante que ele aparece como um divisor de águas. Por exemplo, se antes da escola os mais velhos são gratos, na verdade, aos donos da terra pela possibilidade deles terem lhes dado morada, né? Então eles trabalhavam por morada, né, na realidade. Depois da escola, os mais jovens começam a movimentar o reconhecimento, o desenvolvimento da consciência que reconhece a condição de exploração e servidão em que eles ainda viviam na realidade, né?
importante, um traço importante, né? Como eu falei que toda a narrativa ela parece estar imersa na questão religiosa, a escola ela só foi erguida na história porque ela é prometida por uma autoridade em uma cerimônia de jaré para uma entidade. Então é tecido, é construído uma promessa, na verdade um elo para com o divino. E a partir, na verdade, dessa promessa e desse vínculo com esse elemento sagrado é que essa escola, como divisora de águas, é realmente construída, porque senão ela não teria sido construída. Na segunda parte, a parte torto arado, o foco narrativo é da outra irmã, a Belonísia, que teve a sua língua decepada e que perdeu a voz. Olha só que interessante, porque a maior parte do livro, em volume mesmo, na realidade, é destinado àquela que não tinha voz. Aquela que, se a gente parar para pensar metaforicamente falando, não apenas ela não tinha voz, mas ela poderia representar, ser uma metáfora para representar o seu próprio povo negro, que durante muito tempo não teve voz, assim como ela, tá? Nas andanças dessa personagem ao longo desse trecho, ela reencontra o facão da avó, que acabou cortando a sua língua, que foi marcante para a sua vida, mas ele acaba sendo ressignificado, porque o facão ele se transforma em um elemento de empoderamento e de levante contra o patriarcado, em um determinado momento do livro, e depois também contra a branquitude colonialista em um outro momento do livro, sobretudo quando personagem e entidade, quando na verdade pessoa e entidade, essas duas personagens acabam se entrelaçando, se imbricando, se envolvendo. É a partir inclusive desse encontro e desse imbricamento que a construção do sentido de Água Negra como um território quilombola ele é construído, porque a palavra quilombo vem da língua banto e quer dizer resistência, quer dizer local de resistência, local de enfrentamento, local de prática da liberdade, que acaba se tornando na realidade aqueles rincões de Água Negra. Muito bem. É interessante, né? O título do trecho ele é Torto Arado, que é o título do livro, e ele narra a presença de um arado de ferro muito pesado, que sempre esteve ali na fazenda, que ninguém sabe quem levou aquele arado para lá, que está lá desde que os pioneiros chegaram lá, e que é um arado de ferro tão pesado que calejou a mão dos seus ancestrais e continua a calejar as mãos dos seus. Olha só interessante, que quando, por exemplo, Belonísia, com muito esforço, arrasta esse arado pesado sobre o corpo da terra, criando, na verdade, cavando esse corpo da terra, que é também o corpo das próprias pessoas desse povoado, ela acaba riscando linhas tortas. A gente pode entender essas linhas tortas de diferentes maneiras. A gente pode entender essas linhas tortas como a própria marca, na verdade, histórica desse período de escravização de africanos e negros no Brasil, e como é que chama? A sua extensão presente no racismo e no racismo estrutural da nossa sociedade até hoje, assim como pode significar a experiência pessoal, a dificuldade da experiência pessoal, mas não só pessoal, mas também coletiva, da perda da voz, do silenciamento na realidade. No final desse trecho, ele termina num clímax, na realidade, envolto em um conflito de terra. E na sequência a gente tem o começo da última parte, que chama-se Rio de Sangue. Existe aí, é muito interessante, que os teóricos da estética da recepção, eles falam muito sobre os vazios que as obras literárias deixam, muitas vezes propositalmente, para que o leitor a preencha a partir de um horizonte de expectativa. E é interessante, porque essa segunda parte termina num clímax de um conflito, na realidade, e a parte sequencial é Rio de Sangue. Você imagina, na verdade, que esse conflito vá se desaguar de uma maneira, drástica, por exemplo. E quando você começa a terceira parte, você percebe que o Rio de Sangue, na verdade, tem a ver
com a entidade e com a ligação da entidade com esse corpo físico a qual ela se utiliza para trabalhar nesse mundo. O principal foco narrativo, então, dessa última parte é a entidade que é a Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade quase desconhecida. A primeira vez que ela aparece no Jaré, ainda na primeira parte, ela é meio que ridicularizada, o pessoal até duvida da existência dela, falam que estão encenando, porque na verdade ela foi uma entidade que estava caindo no esquecimento, assim como a memória de sofrimento do seu próprio povo, ou melhor, a consciência do seu próprio povo, que estava caindo no esquecimento diante do cenário de tanto sofrimento, de tanta violência e de tanta opressão. E é justamente então no encontro do corpo físico das mulheres que narram as primeiras duas partes do livro com essa entidade, em que o sentido de aquilombamento enquanto local de resistência, local de prática da liberdade, se faz completo. É uma baita obra que vale muito a pena ser lida. Fica aqui a minha indicação. Valeu, galera, e até a próxima.